Bom dia, meus queridos alunos do 7º período do curso de Direito da FAMIG. Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-los pelo resultado nas provas. Sei que não é fácil, a gente está num momento muito atípico, mas os resultados positivos seguramente são reflexo aí do estudo, da dedicação de vocês, tá? Na aula de hoje, a gente continua o estudo em relação aos legados. Hoje a gente vai se dedicar aos efeitos do legado. Eu vou começar a aula com uma breve introdução que a gente já vem trabalhando desde o começo do semestre. Olha só, sempre que acontece a abertura da sucessão, a gente vai averiguar se o autor da herança deixou ou não testamento, porque afinal, se vamos ter sucessão legítima ou testamentária, depende exatamente da deixa de um testamento, né? Então, se estivermos diante da existência de um testamento, significa que num ato de disposição de última vontade, o autor da herança deixou bens, legados, a alguém, chamado de legatário. O sucessor, então, na sucessão testamentária, é chamado de legatário e ele recebe um legado de bem imóvel, um legado de crédito, um legado de usufruto, né? Um legado, sei lá, das espécies que a gente viu na aula passada. Nós temos várias. Posso ficar aqui o tempo todo da aula passada conversando com vocês. Mas, enfim, hoje a gente se debruça aos efeitos que esse legado vai produzir e o primeiro deles é em relação à transmissão da posse da propriedade do bem legado. Após a abertura da sucessão, considerando o princípio da saisine e considerando a disposição testamentária no sentido de contemplar o sucessor, o legatário ele passa a ser possuidor e proprietário do bem legado. Esse bem foi entregue para ele e, a partir de então, ele vai ser possuidor e proprietário desse bem. Claro que nós temos as hipóteses, por exemplo, de um legado de usufruto, um legado de alimentos, em que o legatário não vai ser proprietário, né? Mas, quando a gente está trabalhando com, por exemplo, um legado de bem imóvel, um legado de bem móvel, por óbvio, o sucessor legatário, ele passa a ser proprietário e também possuidor, ele passa a ser dono daquele bem. Atenção, quero abrir um parênteses aqui. Há casos em que o testador ele impõe uma condição suspensiva para o recebimento do legado. Nesse caso, a gente está diante de um direito eventual. Por quê? Se existe uma condição suspensiva, quer dizer que os efeitos do legado estão subordinados a um evento futuro incerto implementado por essa condição suspensiva. Não necessariamente eu vou exercer a posse e a propriedade agora, tá? Eu preciso do implemento dessa condição suspensiva. Mas, via de regra, essa seria uma exceção, via de regra, após a abertura da sucessão, o legatário passa a ser possuidor e proprietário do bem legado. O segundo efeito do legado é em relação à transmissão dos frutos. Também trabalhando aí com a ideia do princípio da saisine, ainda que o legatário ele não possa ter a posse dos bens de forma imediata e mediante autoridade própria, todos os frutos do bem legado pertencerão a esse legatário imediatamente após a abertura da sucessão, se revelando como bens acessórios desse bem legado, ok? Renata, exceção. De novo, eu vou abrir um parênteses. Nada impede, turma, que o testador disponha no testamento em sentido diverso, implementando, por exemplo, um termo inicial para o legatário começar a receber os frutos. Não tem problema, tá? Mas a regra é, não tem nada nesse sentido. Em testamento, o sucessor, o legatário, vai passar a ter direito aos frutos produzidos pelo bem que lhe pertence imediatamente após a abertura da sucessão. Terceiro, o legatário passa a ter o direito de pedir o seu legado. Olha só, o parágrafo único do 1923 do Código Civil prevê que não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Significa dizer para vocês que o legatário ele não pode forçar a posse dele sobre aquele bem. Ele precisaria de autorização para tomar essa posse, ok? Ou ele precisaria que fizemos a partilha, o bem foi finalmente entregue ao legatário, né? São situações em que isso poderia acontecer. Agora, já que nós estamos diante do princípio da saisine, o caput desse artigo garante para nós que, desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa existente no acervo.
Então, se pertence ao legatário, mas ele não pode entrar por autoridade própria, porque não se defere de imediata posse, ele passa a ter, pelo menos, o direito de pedir o seu legado, tá? Agora, olha só. Nada obsta que o testador disponha que a posse ao legatário será deferida de forma imediata. Também não tem problema. É um outro parênteses aqui. Via de regra, ele não pode exercer a posse de forma imediata mediante autoridade própria. Mas nada obsta que o testador disponha em sentido contrário no testamento. Tá? Vocês estão vendo que aqui a gente está trabalhando realmente com a liberdade de testar, né? Quarto efeito, o legatário terá direito a rendas, prestações ou pensões. Isso quando a gente está diante de um legado que admita essa modalidade. O legatário passa a ter direito, né? E o testador ele vai determinar qual vai ser o herdeiro encarregado do cumprimento do pagamento dessa renda, dessa prestação, dessa pensão, ok? Lembrem-se do legado de alimentos, tá? Quinto, o legatário passa a ter o direito de escolha do legado, quando a gente está trabalhando com um legado aí de gênero, né, ou individualizado em relação à espécie. Vamos começar a falar sobre ele. Qual que é o conceito de legado mesmo? Legado é a coisa certa e determinada, deixada a alguém, por meio de um testamento ou de codicilo. Então, legado nada mais é do que uma individualização, ainda que genérica, de um bem que vai ser entregue ao legatário, ao sucessor, na sucessão testamentária, ok? Apesar de ser possível apenas essa individualização genérica, é nulo o estabelecimento de uma disposição testamentária que verse sobre uma coisa indeterminada no gênero ou na espécie. Por exemplo, deixo para o João um bem. Tá, qual bem? Esse tipo de disposição é nula, né? Eu tenho que minimamente individualizar, seja pelo gênero ou pela espécie. E neste caso, quando eu faço essa individualização genérica, essa individualização pelo gênero ou pela espécie, existindo diversos bens no acervo, caberá ao legatário o direito de escolha do legado, sendo esse o nosso quinto efeito. O nosso sexto efeito é que os riscos com a entrega do legado correrão por conta do legatário. Exceção, parênteses, se o testador dispuser em sentido contrário no testamento, ok? Inclusive, isso acontece com o ITCD. Eu até deixei uma observação aí na prática para vocês. Agora, o nosso sétimo e último efeito, o legatário faz uso ao recebimento da coisa legada com todos os seus acessórios. E isso vai incluir eventuais encargos que possam existir sobre esse bem, ok? É o recebimento da coisa com todos os acessórios. Agora, fiquem de olho no disposto no artigo 1924 do Código Civil, que prevê que o direito que o legatário tem de pedir o legado não vai ser exercido se houver litígio sobre a validade daquele testamento, porque a gente não sabe se o legatário vai continuar na posição de legatário, ok? Pessoal, não deixem de responder as questões que eu coloquei. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me mandar aqui, ou por WhatsApp, ou por e-mail, e bons estudos!